Boa noite, estamos aqui reunidos nesta live. Vamos esperar um pouquinho para que outros vão se conectando. Eu quero desde já agradecer a presença de vocês aqui conosco. E por enquanto vamos esperar as pessoas que vão se agregando nesta noite. Desde já, vamos começando falando que este é o What's Next, é o nome desta live, é uma conversa sobre os desafios que nós temos como igreja nos últimos tempos. Na verdade, é uma conversa que teremos, e nessa conversa quero convidar a um amigo meu, uma pessoa que certamente é uma pessoa que conhece bem desta área, dos desafios da igreja, plantador de igreja, professor da Escola de Igreja de Ubam, foi pastor até pouco tempo da Igreja Batista Redenção em Juiz de Fora. É o pastor Eduardo Fagundes. Eu vou convidá-lo agora para que se una a esta conversa neste momento. O pastor Eduardo vai se unir daqui a pouco. Aí. Boa noite, pastor Eduardo. Tudo bom? Tudo bem, pastor Arias? Tudo bem, graças a Deus. Bem-vindo aqui no nosso What's Next, este bate-papo sobre os desafios da igreja neste tempo. E nesse momento, assim, nós vivemos num mundo muito polarizado e a igreja, claro, não foge dessa realidade. Nós vemos isso nas postagens, nas conversas, até, em alguns casos, até as pregações têm esse conteúdo polarizante. E o paradoxo de tudo isso é que o evangelho, ele é polarizador. Jesus divide a humanidade entre os que creem nele e os que não creem nele. Nós vemos isso ao longo das Escrituras, no Evangelho de João, nas falas dele nas próprias parábolas do reino de Mateus capítulo 13. E mesmo assim, na oração sacerdotal de Cristo, ele pede para que o corpo de Cristo, nós sejamos um, sendo reflexo, é claro, da unidade preciosa entre Pai e o Filho, assim como está em João capítulo 17. Para que o mundo possa crer. Então, é um grande desafio da igreja, uma igreja que vive num mundo polarizado, uma igreja que polariza a sociedade, mas que ao mesmo tempo ela deve manter um cerne de unidade por causa de Jesus, por causa da nossa fé, que fala Efésios 4 da unidade da fé. E isso nos leva a dois aspectos, o aspecto teológico e o aspecto apologético. Teológico, porque é a essência e razão da igreja. A teologia, a igreja respira a teologia, e ao mesmo tempo a nossa defesa da fé perante as pessoas que não são cristãs, que não professam a nossa fé. E nesse contexto de teologia e apologética, como nós podemos conciliar isso no nosso contexto dos nossos dias? Bem-vindo, pastor Eduardo. Aí, então, a palavra é com você. Obrigado, pastor Arias. Está me ouvindo bem? Joia. Ótimo. Bom, boa noite. Sempre bom a gente estar se encontrando, mesmo que seja aí, né, por vídeo. Um abraço aí para o pessoal de Bicas, para a PIB de Bicas e todos os queridos aí que estão acompanhando e talvez vão assistir depois. Bom, na verdade, a gente está vivendo esse momento, né? A gente está aí pandemia, guerra e também toda essa questão do nosso contexto brasileiro. E isso é uma questão muito interessante, como a gente conversava mais cedo, que a apologética ela tem essa característica de preparar, na verdade, o terreno para que a gente evangelize, anuncie o evangelho e assim as pessoas, segundo a vontade de Deus, creiam ou não. Nesse sentido, como a gente pensa em apologética, a gente pensa em apologia, ou seja, uma defesa. A gente vê o texto de 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 e 16, que diz: antes, reverenciai a Cristo como Senhor no coração, estais sempre preparados para responder, ou seja, oferecer uma apologia, uma defesa a todo que vos pedir razão, ou seja, logos da esperança que há em vós.
mas fazer isso com mansidão. E aí, sempre quando a gente fala de uma live ou de um assunto que envolve igreja, logo as pessoas, às vezes, têm um costume de julgar ou de, né, ter uma postura de que, tipo, isso não é interessante, isso é isso, esse grupo, né, corresponde àquele grupo lá que falou lá na bancada evangélica ou falou em outro contexto. E, na verdade, quando nós estudamos as Escrituras, estudamos teologia, estudamos a realidade, a gente percebe que, na verdade, nós não devemos ter essa postura, nem de crítica excessiva e também nem de uma posição acovardada. Então, essa pergunta ela é muito importante, né, porque a teologia apologética, como conciliar ambas no nosso contexto. Então, eu queria ler aqui, né, para a gente abrir isso aqui, a frase do Lewis, que ele diz o seguinte: creio no cristianismo como creio no nascer do sol. Não porque eu vejo, mas porque ele me permite ver tudo o que há na realidade. E isso, quando a gente fala da realidade, a gente está falando de si mesmo, a gente está falando do próximo, a gente está falando da criação, mas do próprio Deus. E, obviamente, que a gente parte do pressuposto das Escrituras. Então, a partir do momento em que o mundo ele é visto pela lente do cristianismo, a insuficiência relativa de outras perspectivas fica evidente. E quando a gente afirma que o cristianismo ele compreende melhor a realidade do que qualquer outra perspectiva, a gente não está dizendo que as outras perspectivas elas são irracionais. Porém, quando o cristão ele pensa no Deus trinitário, ele não está pensando apenas que ele existe. Porque quando a gente, talvez a gente apresente uma defesa da nossa fé, e as pessoas digam assim, olha, realmente, eu acredito no que você está dizendo. Só que o cristianismo, ele eleva isso. Porque, na verdade, nós nos relacionamos com essa pessoa, com Deus. E não apenas nos relacionamos como a gente se relaciona com as outras coisas, mas a gente crê num Deus e se relaciona com Ele, que Ele é plenamente confiável. Isso traz uma postura diferente, porque nós estamos nos relacionando com uma pessoa. Então, o novo ateísmo, que surgiu aí em 2006, com aquele livro, né, Deus é um Delírio, o novo ateísmo ele não tem mais aquela proposta filosófica que também, né, tinha uma postura de ateísmo, mas aquela proposta que dizia assim, não, eu não posso provar, eu não creio em Deus, tudo bem, eu não acredito que ele existe, eu não creio nele. Né? Mas eu também não tenho como provar que ele não existe. O novo ateísmo não, ele já tem uma postura bem debochada, e, bom, quem crê em Deus é irracional, e na verdade eles encontram até dificuldades na própria academia. Mas o próprio novo ateísmo, ele tem o seu conjunto de crenças e dogmas não comprovados e impossíveis de serem comprovados. Eles não podem comprovar também. Tem um psicólogo, inclusive um dos pais aí da psicologia, o William James, que ele diz que as crenças elas podem estar além da prova. Ou seja, são hipóteses de trabalho. Então, na verdade, a razão ela promete muita coisa, mas ela é incapaz de produzir os benefícios prometidos. Então, nós estamos relacionando com duas possibilidades. Nós estamos dizendo, nós cremos em Deus.
E os outros estão dizendo, não, nós não cremos em Deus, nós cremos nisso, nisso e nisso. Como se isso não existe, como se isso não tivesse um sistema de crença. Então, aquele filósofo, o Isaiah Berlin, conhecidíssimo aí, livros, né, sendo vendidos, ele traz uma questão que é muito importante. Ele diz o seguinte, que as convicções humanas, elas podem ser divididas em 3 categorias. Primeiro, uma observação empírica. Você está vendo aquilo ali e você não tem como negar. Segundo, uma dedução lógica. E terceiro, dizer, em primeiro lugar, Estamos apresentando. Observação empírica, que áreas da... Travou um pouco. Mas continua me ouvindo? Sim, ficou na segunda opção. A terceira não deu para ouvir. Então, a observação empírica, a dedução lógica e também as que não podem ser provadas. Isaiah Berlin. Ou seja, questão empírica. Uma observação empírica. 2 mais 2 é 4. Você que é das exatas tem aquelas equações impossíveis. Isso é claro. Outra questão é que o todo ele é maior do que as partes. Isso é racional. Ou seja, é uma observação empírica. É muito claro. Então, o que ele está querendo dizer é isso. Segundo, na verdade, né, uma dedução lógica, que você pode comprovar cientificamente. Então, exemplo, a fórmula química da água, H2O. Você pode provar isso cientificamente, ok. Mas, em terceiro lugar, quando ele diz as que não podem ser provadas, ele está falando de valores e ideias que dão cultura e definem a existência humana. Elas não podem ser provadas, mas crendo que são certas, em primeiro lugar, e em segundo lugar, que elas são importantes. Isso é uma questão muito objetiva. Tem um outro filósofo chamado José Ortega y Gasset, um espanhol, que ele diz assim, olha, assim, e ele não é um cristão, nesse sentido que a gente está conversando. Mas ele diz assim, olha, gente, a ciência ela é excelente, mas só que chega um ponto que ela não consegue responder. Ela não tem resposta. E é exatamente isso que o Isaiah Berlin está dizendo. Ele está dizendo assim, olha, tem valores e ideias que dão forma à cultura e definem a existência que a gente percebe isso, a gente não tem como comprovar, mas a gente entende o quê? Não, isso é certo. E isso é importante. Então, por exemplo, eu já falava agora, né, sobre o Richard Dawkins, que ele escreveu Deus é um Delírio. Então, teve um crítico literário britânico, Terry Cotton, que ele disse o seguinte, cremos em muitas coisas para as quais não há nenhuma justificação racional incontestável, mas ainda assim faz sentido acalentá-las. A crença em Deus é uma delas. Então a pessoa não pode chegar e dizer assim, não, isso aí é algo irracional, isso aí é vergonhoso, isso não corresponde à realidade. Como assim? Como assim? Então, todos nós cremos, todos nós, na verdade de certas coisas, embora saibamos que certas crenças não podem ser provadas no sentido exato do termo. Então, os críticos das crenças religiosas, muitas vezes eles entendem a fé como um tipo de doença mental, restrita aos religiosos, e isso, na verdade, é um erro, porque a fé é algo que faz parte do ser humano. Tem uma filósofa chamada Júlia Kristeva, que ela diz o seguinte, quer eu pertença a uma religião, quer seja agnóstica ou ateia, quando eu digo eu creio, quero dizer para mim mesmo, isso é verdade. Ponto. Então, a crença em Deus, na justiça,
nos direitos humanos está sujeito a esse mesmo problema. Então seria o que o novo ateísmo diz, que a nossa crença é a nossa descrença. Então eles creem que Deus não é bom e o que não se pode provar, então isso é descartado. Mas todo valor moral, ele depende de uma crença. Todo valor moral, ele depende de uma crença. Não tem como a gente fugir. Então, a fé não é algo meramente cognitivo. Então, eu acredito que isso seja verdade, mas é também relacional e existencial. Eu confio em Jesus. Diferente de todos os criadores dos ismos, sejam eles sociológicos, filosóficos, políticos, nós cremos numa pessoa que está viva. Jesus está vivo, nós cremos nisso. Ou seja, isso é relacional, existencial, eu confio nele. E a perspectiva cristã se diferencia de todas as outras perspectivas porque ela é crítica. Ela parte do absoluto, o absoluto mantém tudo isso, e nós nos submetemos. Aquilo que Tiago, inclusive, diz no capítulo 1, que em Deus não há sombra de variação, ou seja, Deus não fica mudando. Hoje é isso aqui, né? Essa ideia aqui. Amanhã é outra ideia, depois de amanhã é outra ideia. Não, a palavra de Deus está ali, a gente vai falar também sobre isso. Então, a fé ela não exige que a minha concordância, mas ela trata-se antes que a gente confie numa pessoa. Então, a gente abraça, como diz o teólogo e filósofo cristão Jonathan Edwards, ele diz que é você abraçar um modo de existência, consentir com essa verdade. Mas é muito mais do que você consentir, porque você abraça, você se relaciona com essa pessoa. E aí, para mim, né, fazer essa apresentação de defesa mesmo, porque nós estamos aqui, porque nós não estamos partindo de algo irracional, de algo irreal, à luz de uma perspectiva mais filosófica. Então, quando a gente olha para a realidade, por exemplo, a gente vê a criação, as origens do universo. Os próprios filósofos ateus, eles dizem, gente, para começar tudo, os cientistas têm que ter um início. Ou seja, quem nega essa realidade, ele já está ultrapassado. Seja ele com os títulos que ele tiver. Então, quando a gente olha para a criação, a gente vê as origens do universo, a gente vê que isso, cientificamente, teve um começo. Ok. Ou seja, qual a dificuldade de nós crermos que Deus é aquele que iniciou todas as coisas? Que ele é autoexistente, um dos seus atributos. Segundo, a gente percebe uma sintonia fina. Quem estuda, quem gosta disso, percebe. Ou seja, um universo projetado para a vida. Vários cientistas ateus, eles vão dizer sim, mais uma vez a gente volta para exatas aí. Se mexer ali 1 milímetro, acabou, não tem vida. Ou seja, tudo foi projetado para a vida. Terceiro, a gente vê ordem nesse universo. A ordem foi criada, né? E não tem como eu construir algo em cima daquilo que foi criado, que é orgânico. Mas a questão social, a gente vai falar sobre isso, obviamente. Mas pensando, quando nós olhamos para a existência de Deus de forma racional, a gente já tocou na fé, mas a gente vai falar, a gente percebe ordem. Quarto, a gente percebe a moral, ou seja, o desejo de justiça intrínseco no homem. No final, a gente vai falar sobre isso, citando um psicólogo ateu que comprova exatamente isso, ou seja, a moral. Quinto, esse instinto de voltar ao lar. Tem um filósofo, sociólogo, chamado Emile Durkheim, conhecidíssimo aí do campo da sociologia, ou todas as matérias aí de humanas que estudam, como a própria psicologia, que eu curso. Ele fala sobre essa questão do homem sempre estar buscando em algo estabelecer-se. Então, ele diz, olha, tem uma tribo lá, num canto, de repente, eles começam ali sozinhos, daqui a pouco aparece um urso.
E aí eles dizem assim, olha, esse urso é forte, então ele é o Deus da força. De repente vê uma águia sobrevoando, vendo tudo. Esse Deus, esse animal representa, né, a visão, o amplo. Ou seja, eles vão construindo aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 1, que nós, né, deixamos a glória de Deus, fomos destituídos da glória de Deus e agora a gente constrói. Ou seja, não tem necessidade, igual às vezes muitas pessoas argumentam assim, não, você precisa, isso aí é porque você foi ensinado. Então significa que se eu fui ensinado a crer em Deus e essa pessoa está me criticando nesse sentido, então se essa pessoa ela for lá para o Oriente Médio, ela vai, de repente, ali se radicalizar em uma perspectiva lá do islamismo e vai colocar bombas no corpo e vai matar todo mundo? A coisa não é somente assim. Né? A gente não pode reduzir tudo ao orgânico, nem a construção social, nem a questão psicológica, ou seja, nós somos seres integrais. Então, esse instinto de volta ao lar, de dependência, está sempre presente. A gente pega filmes, anglo-saxões, 3.000 anos, 4.000 anos atrás, estavam lá buscando em alguma coisa o divino, ou seja, acreditando que eles iriam para outro lugar, ou seja, isso é algo que o Romanos 2 também fala. Também a questão da beleza, que é algo que nos impacta muito. Também a questão da racionalização, de perceber Deus como pessoa, já falei um pouco sobre isso. E também a eternidade, que é essa intuição de esperança. Perceba que os homens eles têm esperança. Então, eu queria, né, e gastei mais tempo fazendo essa defesa racional do cristianismo para que a gente... é necessário? Sim, né, a gente precisa explicar e dar razão à nossa fé. E aí agora a gente vai caminhar de forma, né, mais objetiva dentro do que a gente está, do que a gente propôs aqui. E também sempre está aquele argumento histórico da pessoa de Jesus e da ressurreição como um fato histórico consumado, que é tranquilamente demonstrável através da história e dos registros. Sempre haverá no argumento apologético esse argumento a favor da ressurreição, porque a grande diferença do cristianismo com outras religiões, além da divindade de Jesus, é justamente a questão da ressurreição. Quando nós pensamos na teologia apologética, sempre temos que acabar no túmulo vazio, que era basicamente o argumento dos apóstolos no livro de Atos também, inclusive o próprio Paulo fala da ressurreição em Atenas, nesse ambiente tão filosófico, mas também tão convulsionado. Ele fala da ressurreição e a ressurreição se transforma num parteáguas no momento em que ele fala sobre isso. Pessoas decidiram ouvi-lo e outros não. Então, sempre que nós falamos do cristianismo, a relevância do cristianismo passa pelo túmulo vazio também. Não somente através da história da redenção, mas também através do túmulo vazio. O que dá sentido e propósito ao cristianismo. Foi importante você elucidar mais isso, né? Que foi quando eu disse que nós cremos numa pessoa que está viva. Né? Ou seja, numa Exatamente. pessoa... Esse é o ponto. A pessoa está viva. Nós cremos num Deus vivo, em alguém que existe. Não é uma coisa etérea. E a própria historicidade de Jesus é um argumento muito forte do cristianismo, diferente de outros que, Maomé é um ser real também, mas não há evidência da divindade, porque também ele não atribuiu para si divindade. Mas no caso de Jesus, sim, ele atribuiu divindade para si. E isso marca a diferença. E nós, quando falamos de Jesus, falamos de Cristo como pessoa, como ser, como Deus que vive, nós estamos carimbando todo o argumento histórico de Jesus, incluindo sua ressurreição e ascensão, o que dá um argumento também para o seu retorno. Sabemos que ele volta porque ele veio, e sabemos que ele volta porque ele foi. São argumentos também que têm que ser resgatados nesse aspecto. E um ponto nesse assunto, Eduardo, eu sei que não está no roteiro, mas veja só, quando nós compartilhamos o evangelho para as pessoas, falamos muito da cruz, da morte de Jesus, mas poucas vezes nós falamos da ressurreição. E nós não podemos separar a morte de Jesus da sua ressurreição. Eu acho que esse aspecto ali deve ser resgatado nos nossos púlpitos, mas também
na conversa diária, no evangelismo pessoa a pessoa, onde nós estivermos. Nós temos que lembrar do sacrifício de Jesus, mas também da sua ressurreição, que até teologicamente as duas estão intimamente ligadas, porque a evidência de que Jesus certamente venceu foi sua vitória sobre a morte. O Braulio está até citando aqui, né, vários autores que constantemente têm seu ateísmo brilhantado com discussões a respeito da religião. E como eu disse no início, a gente ainda vai falar sobre mais questões aqui, né? E é exatamente isso. A apologética, ela prepara o terreno para o evangelismo. Então, você vem e fala, inclusive sobre a questão, né, histórica, que é muito importante, e aí a gente tem mais um argumento, né? Uhum. Agora, como nós, vamos fazer aqui uma síntese de uma série de perguntas. Como nós podemos almejar, nós já focando um pouco mais na igreja, como nós podemos almejar a unidade do corpo de Cristo no meio de um ambiente tão hostil como nós temos hoje? E isso também nos leva a pensar em como vamos curar as feridas daqueles que foram magoados com tantas mensagens de ódio, de divisão, que nós vemos muito isso hoje, até pessoas julgando um ao outro se realmente é cristão porque segue uma ou outra linha. E até que ponto nós estamos preparados, não somente para acolher essas pessoas feridas, mas também para dar respostas bíblicas relevantes aos problemas cruciais sobre fé e vida? Olha, em primeiro lugar, né, depois, se você até puder falar um pouco sobre isso também é interessante, mas a gente precisa entender o que é a Igreja de Jesus, né? O corpo de Cristo, aquela que você acabou de falar sobre o sacrifício de Jesus, e Cristo morreu pela sua igreja, e a gente entendeu. O Michael Horton, ele até faz um comentário sobre isso, que ele diz que a igreja institucional, ela é a manifestação visível do reino de Deus. E quando a gente percebe, inclusive na figura de Jesus, que na verdade até muitos usam isso, tanto teólogos de diversas linhas, né, como os próprios teólogos liberais, filósofos, ou seja, sobre essa atuação de Jesus como pessoa ali histórica, onde ele se relaciona, ele traz a mensagem divina, mas ao mesmo tempo ele está cuidando, ele está se compadecendo, ele está em João 11 chorando. Ou seja, a gente percebe esse compadecer-se de Deus por nós. Então, geralmente, quando se tem um ambiente hostil, é igual aquilo que os nossos avós diziam, né? Você tem uma postura de, né? Eu vou para o meu canto, porque senão eu vou apanhar aqui, eu vou ser agredido, né? Seja verbalmente e etc. Então, essa unidade do corpo de Cristo, ela passa pelas Escrituras. Então, o que as Escrituras dizem sobre a igreja? Sobre o corpo de Cristo, sobre, como Filipenses capítulo 2, versículo 2, submetam-se uns aos outros, ou seja, considere o outro superior a si mesmo, como diz Romanos capítulo 12. O amor fraternal, sempre ali se posicionando a favor do outro. E isso tem implicações, obviamente, que a principal delas, que é essa morte sacrificial de Cristo pela sua igreja. Então, e aí aqui a gente começa a entrar nesse ambiente mesmo, porque a gente trabalha exatamente com a questão da fé. Então, quando a gente olha para a filosofia ela usa somente a razão. Então, na teologia, na fé, ela vai além da razão. Então, muitas vezes, a gente está querendo uma resposta para a igreja que ela seja uma resposta inteiramente racional. E a gente não vai conseguir entender
algumas questões, até porque quando a gente fala de submissão uns aos outros, como diz até Efésios 5, a gente está entrando num campo que é difícil para todo mundo. Outra coisa, a filosofia, as premissas, elas precisam ser evidentes. Não, eu tenho que ver isso. Eu tenho que ver isso acontecer. Porque se isso não acontecer, se eu não ver, então, assim, não tem como. Acabou, Deus, como se Deus perdesse o controle mesmo da história, vira até uma proposta kantiana, uma proposta neocantiana, né? Deus cria e ele sai fora, né? Sumiu Deus. Ou seja, na teologia há uma inspiração divina. Então a gente crê nisso. Outra coisa, a filosofia, ela parte de dados, experiência. Ou seja, não, historicamente é isso. A experiência é essa. E, de fato, a gente também está atrelado nisso, porque a igreja ela tem uma ordem, mas ela é o corpo místico de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, ele é o Senhor. Todos nós juntos nos prostramos diante dele. Agora, a teologia, a fé, ela faz parte da revelação do Deus que revela. Então, a razão, ela não nos diz o que é Deus. Ela não nos diz isso. Enquanto a fé, dentro de alguns limites, ela pode dizer. Porque a gente não tem como definir Deus totalmente. Nós temos as escrituras que nos auxiliam para isso, temos a própria realidade, como já falamos. Então, por último, a filosofia ela é puramente teórica. E a fé, ela acarreta o envolvimento afetivo. Aí eu volto naquilo que eu disse. E aqui a gente mergulha já na questão da fé, porque tem tudo a ver com isso. Porque como eu posso almejar a unidade do corpo de Cristo no meio de um ambiente tão hostil? Gente, tem pedra voando para tudo quanto é lado. Se eu não tiver fé em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, eu não consigo. Não tem jeito. Daqui a pouco eu estou pegando pedra ou eu estou correndo. Ou seja, a filosofia, como essa coisa teorética, na verdade, a fé ela acarreta o envolvimento afetivo. Ou seja, Deus é amor, Deus é uma pessoa. Tem um filósofo chamado Martin Buber, que ele fala sobre o eu-tu e o eu-isso. Então, se eu pego esse copo, é eu-isso. Agora, eu não sou um objeto e nem Deus é um objeto. Deus é uma pessoa, eu sou uma pessoa. Então, ele lida comigo como eu-tu. Nesse sentido, o que a gente entende? O ser, a existência do ser pressupõe diálogo. Ou seja, é um Deus que nós nos relacionamos com ele. Porque ele é Deus, ele é um ser vivo, ele existe. Então, logo, pressupõe diálogo. Ou seja, não é uma coisa puramente racional, não. Se não acontecer isso, se essa pandemia não acabar, acabou a minha vida. Se não houver uma intervenção política, a coisa não vai funcionar. E aí, o que é fé? Fé é aceitação, em primeiro lugar. Eu aceito, eu creio. Segundo, fé é confiança. Confiança não é algo frio. Confiança requer intimidade, requer posicionamento, de dizer assim, não, eu creio em Deus. Compromisso, ou seja, eu não apenas aceito, creio que Deus existe, eu não apenas confio nele, mas eu pertenço a ele, é o eu-tu. E também obediência. Então, como é que vem Romanos capítulo 1, versículo 5 diz que a obediência ela vem pela fé. Nesse sentido, como que a gente pode almejar a unidade do corpo de Cristo? Eu preciso crer no que Jesus escreveu em Mateus 16, 17, 18, sobre a igreja, que a igreja é a manifestação visível do reino de Deus, que eu estar em comunhão é submeter-se a quem pensa diferente de mim, a quem muitas vezes está agindo numa postura contrária àquilo que a palavra de Deus diz, mas que eu estou ali crendo no que Deus está fazendo. E como que a gente vai curar, né, as feridas daqueles que foram magoados? Porque geralmente a gente é aquilo, né? O Shakespeare ele tem uma frase que é linda. Ele diz assim: o devasso
ele culpa as estrelas por sua devassidão. Muitas vezes, a gente sabe que uma pessoa ela merece justiça, que seja feita justiça, porque ela está numa posição de vítima e a gente precisa buscar isso também. Mas, mediante tantas mensagens de ódio e divisão, e muitas vezes essas pessoas, por conta dessa batalha que está havendo dentro da igreja, essas pessoas elas são feridas e elas têm um bom motivo. Só que, de repente, elas começam a não querer se envolver. Ah, não, eu não quero me envolver. E aí ela começa. E aí até o que ela pensa de igreja, porque muita gente não pensa o correto sobre a igreja, e até essa pessoa que pensa o que é correto sobre a igreja, ela acaba tendo essa visão afetada sobre a igreja e sobre a realidade da igreja. Logo, mesmo ela sendo uma vítima, porque até muitas vezes uma condição de ficar se vitimando o tempo inteiro é uma questão ruim até para o nosso intelecto, para a nossa parte emocional e mental, e é exatamente nisso até que os psicólogos trabalham, para tentar tirar essa pessoa desse trauma, dessa tristeza, e aí essa pessoa ela tem a visão dela afetada, né? A visão que ela tem da igreja afetada e sobre a realidade da igreja. Então, até que ponto, né, como que a gente vai trabalhar para curar? E aí a gente entra nessa parte histórica, bíblica da teologia, quando a gente observa, por exemplo, o drama da doutrina, onde se fala sobre a criação, ou seja, Deus ele cria todas as coisas e ele sustenta, ou seja, a providência. Deus, nós caímos em pecado, então todas as implicações, construções de deuses que fazemos a partir do nosso coração, como diz Ezequiel 14, nós temos a redenção em Jesus Cristo e todo o escopo da morte vicária de Cristo, da ressurreição. Nós temos a criação da igreja, o sustento do Espírito Santo ali como uma das pessoas da Trindade, sustento do Espírito Santo a esta igreja, dizendo, olha, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, ou seja, o mal não vai prevalecer. E também, agora, o aguardo da volta de Cristo, esperando a nova criação, a redenção final. Ou seja, como é que a gente vai curar? Como é que a gente vai lidar? A gente precisa sempre partir do pressuposto correto das Escrituras, que nos apresenta esse drama, esse enredo, da qual, como o Lewis diz, Deus é o teatrólogo que está ali, né, controlando, que criou todas as coisas, faz com que elas funcionem, que não está ali também em marionetes, mas ele é uma pessoa, ele se relaciona, já falamos sobre isso. Então, a gente percebe, né, que isso é muito importante, ou seja, essa apresentação correta, esse resgate mesmo, para aquela pessoa, olha, a igreja é isso, a história diz isso, a palavra de Deus diz isso, olha só a apologética, então vamos caminhar junto, vamos submeter-se uns aos outros, vamos sujeitar-se uns aos outros, porque submetemos e sujeitamos a Cristo. Então não tem, né, uma receita, né, e nem é algo fácil de nós realizarmos. Então, essa ideia do resgate da igreja, do sentido da igreja, o que a igreja é, apresentando a criação, a queda, a redenção, a igreja, o Espírito Santo sustentando e a volta de Jesus Cristo para a consumação de todas as coisas, a nova criação. Aí também entra as palavras de Timothy Keller, quando ele fala que é importante sempre dar uma esperança escatológica às pessoas. A esperança escatológica nossa não é necessariamente que tudo vai dar certo neste mundo, mas que a pessoa também tenha uma perspectiva da eternidade. Isso ajuda muito na compreensão dos males, que nem tudo vai ser resolvido aqui. Que a pessoa entenda que enquanto o pecado estiver nos nossos corações, a injustiça pode prevalecer, mas que no final, quando o mal for julgado pelo Senhor, ali haverá verdadeira justiça
paz e alegria, que será o momento quando realmente nós teremos tudo restaurado e tudo será feito novo. Então, quando nós pregamos o Evangelho e mostramos esse drama da história, nós mostramos para as pessoas que sim, que no final nós teremos uma esperança gloriosa, uma esperança eterna, mas que para isso nós precisamos justamente ajustar nosso presente em Deus, ajustar nossa vida no Evangelho. Você falou, Eduardo, com a questão daqueles que são de igreja, é claro que entra no assunto dos desigrejados, que também existe muito e que nestes últimos anos aumentou. Por um lado, a pandemia, eles começaram a assistir cultos nas casas, começaram a ter que ter um cardápio cheio de escolhas de culto, de pregação, de pastores. E, por outro lado, agora o tempo de polarização que estamos vivendo, as pessoas não somente estão se desigrejando, mas também estão procurando grupos afins aos seus pensamentos. Isso também, por um lado, nos leva a um grande desafio. O Evangelho, e por isso a unidade da fé, não é uma unidade a qualquer custo. É quando nós vamos ao Evangelho, vamos ao cerne do Evangelho, que é Jesus, ele nos une. É ele quem torna isso possível. Ele é o crivo pelo qual todos nós temos que passar. E quando nos submetemos, como você falou, nos submetemos a Deus, automaticamente entendemos que devemos nos submeter aos outros. Essa vida de servidão uns aos outros. A igreja, nesse aspecto, é vital. A igreja, nesse sentido, é algo inegociável. Nós não podemos negociar a igreja. Nós não podemos negociar justamente os princípios do reino de Deus que nos torna um povo, essa união preciosa e mística de nós em Cristo, unidos a Deus através dessa adoção que ele fez por nós. Então, é bem importante isso, curar as feridas dos magoados, a união no meio de um ambiente hostil, não se dá nem sequer por uma maneira de querer falar de tal maneira que a pessoa quer ouvir, aquilo que ela quer ouvir, sino de pregar o Evangelho, permitir o Espírito de Deus agir no coração da pessoa, quando ela for inserida no corpo, através da conversão, a gente trabalhar os princípios de fé para que ela possa crescer juntamente e possamos crescer nessa unidade preciosa. Mas sempre, a história da redenção é vital. Nunca, eu acho, não vou dizer que nunca, quanto antes, mas eu acho que sempre foi uma grande necessidade de voltar a essa pregação do Evangelho que envolva a história. Que a pessoa possa ver a história de Deus em todo o processo para ela ver realmente essa profundidade do Evangelho na sua vida, na vida da igreja, que pode impactar a sociedade. É uma questão assim, né, que a gente pensou junto, né, a questão de até que ponto as nossas igrejas elas estão preparadas para responder às perguntas cruciais sobre a fé e a vida. E, na verdade, dentro desse conceito mais secular da filosofia e outras ciências e da própria sociedade, esse conceito de verdade ele foi dividido. Então, você tem teologia e moralidade como algo privado, subjetivo e relativo, e você tem a ciência como algo público, objetivo e válido para todos. E isso... De fato, isso aconteceu na pandemia, num julgamento que houve, justamente com relação à abertura de igrejas na pandemia. O ministro do Supremo falou exatamente isso, que a fé ela se vive na esfera particular e que pode não ser exercida num ambiente público, o que trouxe um conflito teológico também. E assim, na verdade, essa questão também de valores, né? Não, os valores é algo privado, é algo subjetivo, é algo relativo, então está dentro disso, ou seja, os fatos são algo público, objetivo e válido para todos. E, na verdade, nós, como cristãos, nós temos responsabilidade nisso também.
porque muitas vezes a gente não está respondendo às perguntas que estão sendo feitas. Então, claro que a gente faz uma defesa, né, uma defesa da nossa fé, da nossa perspectiva, mas a gente percebe, né, que, por exemplo, às vezes, quando também alguém vai defender a sua perspectiva, geralmente, porque nós somos homens, nós somos maus e pecadores, a gente é muito agressivo nesse sentido. Então, a apresentação, inclusive, do que nós cremos, a gente sabe que o poder de convencimento ele não pertence a nós. Aquilo que o próprio Jesus disse em João capítulo 16, né? O Espírito Santo vai as pessoas, ou seja, o próprio Deus vai fazer isso. Agora, aceitar, né? Inclusive o secularismo, ele nasce exatamente disso, porque se eu não creio que Deus ele é o Senhor de todas as coisas do cosmos, então coloca ele para fora daqui e a gente não quer ouvir. Então, assim, as pessoas perguntam, né, como é que Deus ele pode permitir o mal? Então, isso é uma questão importante para se discutir, se responder. Muitas pessoas falam assim, o cristianismo é uma camisa de força. Então, às vezes a gente percebe que várias comunidades, e isso seja em questões pequenas da realidade, né? Você não entra, por exemplo, dentro de um clube lá de futebol, que você torce lá para o seu time, e você bate lá na porta e fala que eu vim trazer a ideia para esse time, porque eu tenho a ideia, eu sou o torcedor mais doente. Não é assim que funciona. Se eu tentar entrar dentro de uma comunidade, seja ela religiosa, filosófica, social, ali tem um conjunto de regras. Então, qual que é a dificuldade de nós termos também o conjunto de regras à luz das Escrituras e sermos respeitados por isso? Então, temos uma via de mão dupla? Temos, mas responder também essas perguntas, reconhecer que a igreja, ao longo da história, ela foi, sim, em alguns setores responsável por diversas injustiças. Então, tem gente que às vezes fala, não, mas a igreja não fez isso e tal. Então, a gente pega a história do cristianismo, a gente percebe isso também. Exemplo, falando aqui duas coisas, né, para fechar essa questão aqui que eu levantei. Mas, por exemplo, quando a gente fala a questão do inferno. Então, o Lewis, inclusive a palavra inferno, dentro do contexto bíblico, ela traz uma ideia de degradação. Ou seja, o Lewis, ele fala exatamente sobre isso. Uma pessoa ranzinza, se ela não tem esse ponto absoluto que diz para ela, como você acabou de falar, o que ela deve fazer, no caso, né, o Deus trinitário, ou seja, ela vai viver a vida a partir de si mesma, que é exatamente a proposta do Nietzsche, né, do sobre-homem. Não é o super-homem, né, é o sobre-homem. O termo correto é sobre-homem, ou seja, aquele que se colocou acima do rebanho, que vê todo mundo de baixo e ele pensa, não, eu posso definir o que é certo e errado, a moral, o que não é, a partir de mim mesmo. Ou seja, é exatamente isso que acontece. E essa pessoa, na visão do Lewis, né, ela vai se tornando cada dia mais ranzinza. Ou seja, a pessoa que vai, né, pro inferno, ou seja, para esse... Porque o fogo, né, essa questão de consumir, ela vai se degradando. Então, na verdade, ela não vai para lá insatisfeita. Ela vai para lá convicta. Ela vai insatisfeita porque, né, no sentido de não ter a satisfação total em Deus, mas ela vai para lá convicta. Ela fala assim, não, eu sei, é isso mesmo que eu quero. É porque vamos supor, eu era ranzinza, eu continuo ranzinza, eu continuo tampando pedra e mesmo que não me tampe pedra, eu vou tampar pedra. E por último, né, aqui dentro disso, a questão, por exemplo, do aborto. Então alguém chega e fala assim, por que você não acredita? Por que você não defende o aborto? E aí a gente vai, né, num sentido mais geral, a gente diz assim, não, porque é pecado, isso não é bíblico, isso não é de Deus. E é verdade. Agora, quando a gente pensa no que a filosofia secular está dizendo, ela está dizendo o seguinte, olha, eu não entendo, eu não vejo uma pessoa ali no ventre. Ou seja, não existe uma pessoa. Logo, se não existe uma pessoa, não tem posição moral e legal. Então, por exemplo, o corpo.
Aí já é um organismo biológico e descartável. Então, né, eu não estou vendo a pessoa ali na concepção, logo eu vou agir com essa pessoa de qualquer maneira. Aliás, nós seres humanos somos seres que temos fases de desenvolvimento. Ou seja, a proposta abortista, ela não tem um respeito por essa fase intrauterina. Então, a gente responde sim que é pecado, porque fere a imagem de Deus, mas nós entendemos o que eles estão dizendo e respondemos isso. Inclusive ao questionamento de que nós, como igreja, devemos nos inquietar e oferecermos abrigo para essas crianças. Inclusive, tem inúmeras histórias sobre isso, né? Inclusive, ao longo da história de cristãos que construíram hospitais, de cristãos que adotaram pessoas, como inclusive no início da igreja primitiva. Então, nós precisamos, né? Eu não vou dizer se não estamos ou estamos, mas nós precisamos nos preparar para responder essas perguntas. E uma questão muito importante que você levantou, né? Que, assim, no privado, essa intoxicação por fake news, por mentira, por meias verdades, e aí, dependendo do discurso, eu vou me adequar, e aí não conhece, né, a proposta correta do Evangelho, que traz definição para nós. Então, assim, a gente pensa assim, bom, como é que a gente desintoxica essas pessoas? A gente tem que mostrar, eu acho que em primeiro lugar, assim, o benefício da rede social, mas também o malefício ali das redes sociais. Tem um psicanalista, o Contato Calegares, falecido, que ele diz o seguinte, olha só que interessante, nas redes sociais é possível expressar o seu ódio, dar a ele uma dimensão pública, receber aplausos de seus amigos e seguidores e sentir-se de alguma forma validado. Então essa afirmação ela atinge gregos, troianos e cristãos. Nós precisamos de um detox. Falando assim de desintoxicação, precisamos de um detox. Então, acho que a palavra de Deus, né, que a gente já está falando aqui. Estou dizendo assim, no primeiro, exatamente. Tira os seus olhos, vamos pensar em algo saudável, à luz do que você crê, vamos para as escrituras, vamos ver bons livros, vamos ver até bons materiais nas redes, e não ficar nesses pontos cegos, né? Aquele texto de Filipenses 4:8 sobre aquilo que devemos pensar, eu acho que deveria ser um texto que deveríamos ter gravado nas nossas mentes, corações, e ao mesmo tempo pendurado no quarto, em todo lugar, porque em todo lugar onde a gente acessa, até como capa de celular. O texto de Filipenses 4:8, ele é importantíssimo porque nos dá um filtro sobre aquilo que devemos pensar e lembrar um detalhe. Se Deus é a verdade, nós devemos ir de acordo com o caráter do nosso Pai. Naquilo que é verdadeiro, naquilo que é justo, naquilo que é puro. E compartilhar esse tipo de coisas e concordar com esse tipo de coisa, na verdade, define muito bem o nosso caráter. Ou também pode definir nossa ignorância sobre certos aspectos. Então, às vezes, é melhor não compartilhar porque a gente desconhece, do que tentar dar uma opinião sobre coisas que nós não conhecemos. Então, esse também é outro assunto, porque outra coisa da rede social, a pessoa se sente obrigada a opinar. Todo mundo fala de um assunto e eu tenho que dar a minha voz, também tenho que falar, também tenho que opinar. E esquecemos, não, de Salomão, quando fala em Eclesiastes 3, que há um tempo para falar e há um tempo para calar. E nem sempre nós temos que falar, nem sempre nós temos que dar nossa opinião. Então é muito importante também pensar isso. Parte dessa desintoxicação que nós temos acaba também com isso. Há um tempo para ouvir, um tempo para deixar de ouvir, há um tempo de falar, há um tempo de calar. Nós precisamos ter essa maturidade de pensar certamente se realmente, se nós vivemos para a glória de Deus, nós estamos glorificando a Deus com isso que estamos compartilhando, com aquilo que estamos ouvindo, com aquilo que estamos falando. Isso é um assunto muito importante. Quando a gente pensa em viver para a glória de Deus, o critério vem
a gente se expressa menos, mas expressa aquilo que é certo. Isso é muito importante também. Essa questão, né, de como que a gente pode, como podemos ajudar a termos os frutos de uma vida cheia do Espírito Santo, habitando em nós a palavra de Cristo, com salmos, hinos, cânticos espirituais, procurando palavras de edificação, temperadas com sal, ao invés dessa linguagem impulsiva e deselegantes que lemos e ouvimos nos dias de hoje. Então, a gente vai para a Escritura. Mateus capítulo 5, 6, 7, Sermão do Monte, objetivo. Eu fico impressionado, porque quando a gente fala assim, a filosofia cristã é crítica, né? A perspectiva cristã é crítica. Meu Deus, quando você vai para o Sermão do Monte, você fala assim, como é que eu me adequo a isso aqui? Eu não me adequo. Não tem nada mais radical e, vamos dizer assim, impositivo no sentido onde você é freado, porque aí a gente fala, não, Deus construiu o inferno. Mas o inferno é fogo. Então a ideia de fogo é degradação. Então o ranzinza que vem ali, que tampa pedra, que não aceita nada, que não se submete, de repente ele encontra com Jesus sentado numa montanha. E aí ele fala assim, olha, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Tenta ser misericordioso. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles herdarão a terra, ou seja, serão benquistos. Como que isso é irracional, meu Deus do céu? Tá? Pessoas se matando de um lado e de outro. O pacificador chega com uma palavra temperada com sal, sendo sal, ou seja, deixando que aquilo não apodreça mais, porque é exatamente essa metáfora, por isso que Jesus usou, um dos sentidos foi exatamente esse, de conservar a carne, porque naquele momento ali, né, naquele tempo, a carne ela era conservada com sal. Então, olha a radicalidade disso. Se você fala assim, não, eu vou ser pacificador, isso fere o ranzinza. E aí ele fala assim, não, mas aí ele não vai para o inferno. Ele não vai para o inferno, ele não vai continuar se degradando, até se degradar eternamente, continuar lá. Por quê? Porque agora ele se submeteu. O próprio Jesus, ali no Sermão do Monte, finalizando Mateus 7, ele diz, aquele que ouve a minha palavra e guarda, ele é semelhante ao homem que construiu essa casa sobre a rocha. Aí o pacificador, ele é bem quisto. Chegou essa pessoa, ela tem uma palavra temperada com sal. Claro, vai haver acusações, chegou o neutro. Chegou o isentão. Meu Deus, então vamos, quer sangue. Então, assim, isso tem a ver também com o papel da igreja na sociedade. Porque, né, a gente tem uma série de bem-aventuranças ali e já começa a ser bem-aventurados os pobres de espírito. Quem que é o pobre de espírito? É o que se vê falido diante de Deus, diante da realidade, que ele olha e diz assim, olha, eu sou totalmente dependente da graça. Eu não sou o sobre-homem que sobe e vê o rebanho. Eu não sou aquele que hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali, amanhã eu estou acolá, estou negando a realidade. Ou seja, são questões objetivas e esse papel na sociedade que a gente não tira ninguém de fazer as suas escolhas, mas a gente busca orientar à luz das Escrituras. À luz das Escrituras. Então, e aí eu finalizo aqui sobre a questão do Sermão do Monte, quando Jesus ele fala ali, né, no capítulo 5 ainda, mas ele diz assim, olha, não resistais o perverso. Ou seja, os fariseus alteraram aquilo ali. Ele não está falando de uma reação, se alguém te ferir, uma reação natural, mas também de um desejo de vingança, porque é exatamente isso que os fariseus estavam querendo. Não manda para os juízes, igual era naquele momento ali no Antigo Testamento, né? E hoje a gente sabe que tem um Estado para julgar. Mas eles estavam dizendo assim, não manda para ninguém resolver. Não, você resolve. E aí Jesus ainda eleva a situação, porque ele diz assim, olha, se você vê uma pessoa que está com fome, se você tiver recurso, uma capa, 2, você tem que compartilhar. Olha a radicalidade e a dificuldade disso. Isso é papel na sociedade. Inclusive se posicionar contra o mal, ter essa voz profética.
que é muito importante. Agora eu vou te perguntar, Arias, e nós, pastores, o que faremos? Será que estamos nas expectativas de Atos capítulo 1, verso 1 ao 7, nos esquecendo do verso 8? Pois é, esse texto de Atos é bem interessante, porque Jesus está ali manifestando a sua glória, mostrando suas evidências de ressurreição, e os discípulos preocupados com o reino de Israel. E aí, Senhor, você vai restaurar o reino de Israel para nós? E aí Jesus fala, olha, isso não compete a vocês, mas uma coisa é competência de vocês. Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito e me sereis testemunhas. O que é importante para nós é justamente ter essa perspectiva do reino de Deus, essa perspectiva que vai além do reino físico e transborda a tudo aquilo que Deus quer fazer no mundo. É uma visão mais global, uma visão mais ampla. Esse sentido de missão, essa dupla cidadania que nós temos, cidadãos do reino de Deus e cidadãos neste mundo. Mas, ao mesmo tempo, a nossa fidelidade primária não é no reino deste mundo, é no reino de Deus. E nós temos que lembrar isso. Quando nós pregamos o Evangelho, Paulo fala que nós não nos pregamos a nós mesmos como fonte de salvação. Nós pregamos Cristo. E quando nos pregamos a nós mesmos, somos servos de Deus a favor das pessoas. Então a gente tem que pensar nisso. Nesse senso de nós não pregamos em função de um reino terreno. No Antigo Testamento, o que nós vemos é que as bênçãos de Deus eram bênçãos terrenas. Era filhos, era posse, era multiplicação de bens. No Novo Testamento, Paulo escreve aos Efésios que Deus nos abençoou com toda a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. E ali ele escreve depois aos Filipenses que a nossa cidadania está nos céus. Nós temos que pensar nisso. Pedro também escreve que nós aguardamos um novo céu, uma nova terra, onde reina a justiça. Nós temos que ter essa perspectiva, a perspectiva do eterno, a perspectiva da missão de Deus. É importante a situação do país? É claro que é. Ninguém vai se isentar no sentido de que está tudo ruim, eu vou bater palmas, vou botar uma harpa, vou tocar como Nerão quando Roma está se incendiando. Não. Mas nós entendemos que a solução não está nas mãos humanas. As mesmas pessoas que ouviram o Evangelho em Jerusalém e não se converteram, foram as mesmas pessoas que no capítulo 12 de Atos andavam falando para Herodes, é voz de Deus e não de homem. E Herodes, porque não deu glória a Deus, acabou morrendo. Então nós temos que pensar nisso. Aqui, em onde está o nosso sentido de pregação? Onde está a nossa esperança? Uma coisa que eu escrevi há um tempo, a nossa soteriologia define a nossa escatologia. Se a minha esperança é Jesus, se a minha salvação é Jesus, aliás, a minha esperança será Ele. Mas, se eu foco neste mundo, a minha escatologia será o reino de Deus nesta terra, nos moldes de Israel no Antigo Testamento. E aí eu estou errado. Eu preciso justamente ir para Atos 1:8 na perspectiva de que se alguma coisa vai acontecer neste mundo é pela mão do Senhor, através do ministério da igreja, mas a igreja não interfere no sentido de esperar que tudo vai dar certo. Porque se bem Jesus falou que no mundo teremos aflições e nos tempos do fim as coisas iam de mal em pior. É dor de mulher de parto. Quando a mulher está para dar à luz, as contrações são cada vez maiores em lapsos de tempo cada vez mais curtos. Então, é isso que nós estamos vendo. As dores de parto. Então, cada vez o mundo sofre mais, cada vez há mais há um senso mais de hostilidade contra a igreja. Nós temos que lembrar a nossa cidadania principal não é esta, é no reino de Deus. Eu devo pregar o Evangelho, eu devo viver pelo Evangelho, eu devo fazer a obra de Deus do jeito que Jesus falou, daquilo que todos nós temos conversado já há uma hora nesta live. Vamos para a última, então? Pergunta? Vamos para a última? Saímos de uma pandemia. Saímos de uma pandemia. E estamos no meio de uma tormenta política. E é claro que nós podemos esperar isso das pessoas não cristãs. Mas e nós? O que devemos fazer? E assim,
o que nós podemos fazer como igreja no meio de toda esta tormenta, de todas as tormentas, de uma onda chamando outra onda, nas áreas, em todas as áreas. Aí nós temos que pensar na igreja como um ente global, não é? A área psicológica, a área espiritual, a área assistencial e assim por diante. Qual é o nosso papel no meio de todas estas tormentas, de todos esses furacões que vêm um atrás do outro, um atrás do outro? Eu acho que hoje nós, seres humanos, enquanto sociedade, nós temos uma visão reducionista. Então vamos ter pessoas que vão dizer, sejam religiosas, a despeito da religião, inclusive a própria religião, né, cristã, que elas vão dizer assim, não, o problema do homem ele é um problema espiritual. Obviamente que a gente sabe que sim, porque quando nós vamos em Adão, né, e preferimos outras coisas em lugar de Deus, nós somos destituídos da glória de Deus, nós passamos a olhar para nós mesmos e buscar em nós a fonte. Mas, pensando numa linguagem mais de sociedade, o nosso problema ele é teológico. Nosso problema é teológico, mas o nosso problema... Aí vai chegar alguém e vai dizer assim, olha, o nosso problema ele é social. Somente social. Vai chegar outra pessoa e vai dizer assim, não, o nosso problema ele é um problema psicológico. Ou seja, nós, enquanto sociedade, nós somos reducionistas. E aí, nós somos facilmente, isso não sou eu que estou dizendo, são filósofos, teólogos, cientistas, nós somos facilmente captados por uma narrativa, porque aquela narrativa, ela se adequa à forma que eu estou vendo as coisas. Nesse sentido, a gente não pode ser reducionista. Outro ponto, nós como cristãos, nós vemos uma visão integral. Nós somos seres orgânicos, nós somos seres sociais, nós somos seres psicológicos, nós construímos cultura, como diz Gênesis capítulo 1, versículo 27, o mandamento cultural, ou seja, o tempo inteiro a gente está produzindo. Nesse sentido, é algo integral. E por que nós fazemos isso? Porque nós somos seres morais. Eu falei que eu ia citar o psicólogo experimental no final, e eu farei, que é o Jonathan Haidt, que ele escreveu um livro que se chama Mente Moralista. E ele diz assim, por que pessoas boas são segregadas por política? Então, olha só, ele fala uma questão muito interessante, que ele fala que nós somos nascidos para a moralidade. Jonathan Haidt, americano, democrata, que na verdade é um partido à esquerda, e ateu. Jonathan Haidt, ele está dizendo o seguinte, ele fala assim, olha, a mente humana, na página 17, ele está dizendo isso aqui do livro dele, tá? A mente humana é projetada para praticar a moralidade. Assim como é configurada para linguagem, sexualidade, música e muitas outras coisas descritas em livros populares que relatam as últimas descobertas científicas. Agora, o que eu quero dizer? O que o John Haidt está dizendo? Nós somos seres morais. Ou seja, e nós cremos na Escritura, que apresenta para nós a moralidade. Mas ele diz uma questão interessante, Alice, e a gente vai finalizando aqui, que ele fala que todo ser humano ele nasce com estrutura, ele é um ser moral, e ele nasce com 6 estruturas morais. Primeiro, cuidado. Todo ser humano tem isso, cuidado. Essa camada de cuidado, de moralidade, né? Segundo, liberdade. Terceiro, justiça. Quarto, lealdade. Quinto, autoridade. Sexto, pureza. Todos nós nascemos, segundo Haidt, com essas camadas de moralidade, porque somos seres morais. E ele fala que, por exemplo, a pessoa, porque aí você tem o oposto. Então, cuidado. O que afeta o cuidado? O dano. O que afeta a liberdade? A opressão.
O que afeta a justiça? A trapaça. O que afeta a lealdade? A traição. O que afeta a autoridade? A subversão. O que afeta a pureza? A degradação. Eu falava sobre narrativa agora e ele mostra isso no livro dele. Então, por exemplo, ele estudou ali as três principais propostas políticas dentro ali do contexto americano, mas assim, qualquer semelhança, porque somos iguais, não é mera coincidência. Mas ele diz, por exemplo, que os partidos ou aqueles que têm uma perspectiva mais à esquerda, eles vão estar muito preocupados com cuidado, eles vão estar muito preocupados com a liberdade, ou seja, então eles vão combater o dano, eles vão combater a opressão, eles estão preocupados com a justiça, mas, por outro lado, eles têm problemas sérios com a autoridade. Então, subversão, tem problemas, às vezes, com a questão da pureza. Então, é aborto, é isso, é imoralidade. Agora, você vai ver, por exemplo, aqueles que são chamados os libertários, os liberais, de acordo com o cardápio, ou seja, aí já valoriza mais a liberdade e as outras ficam em detrimento. Às vezes, uma linha mais conservadora vai valorizar a lealdade, vai valorizar a autoridade, vai valorizar a pureza, vai valorizar a justiça, mas às vezes não vai se preocupar tanto com o cuidado, tanto com a liberdade num sentido mais específico como sociedade. Agora, um psicólogo ateu e de esquerda se submete à ciência, ele faz um experimento, isso é real. O que o Evangelho de Jesus Cristo ele faz? Ele nos apresenta a moralidade, que é o próprio Cristo, que é aquele que Hebreus fala que é o perfeito. Então, em Jesus, eu vejo o cuidado, a liberdade, a justiça, a lealdade, a autoridade, a pureza. Eu vejo ele não valorizando o dano, não valorizando a opressão, não valorizando a trapaça, não valorizando a traição, não valorizando a subversão e nem a degradação moral. Ou seja, a perspectiva cristã, e eu fecho com a frase do Lewis que eu li no início. Creio no cristianismo como creio no nascer do sol. Não porque eu vejo, mas porque ele me permite ver tudo o que há. Nesse sentido, eu preciso olhar para o próximo como imagem de Deus. Francis Schaeffer ele disse certa vez, o pecado afetou a minha relação comigo mesmo, a minha relação com o próximo, a minha relação com a criação, mas em primeiro lugar, a minha relação com Deus. Eu preciso olhar para o outro como Jesus olhou para nós e olha para nós. É isso. De fato, essa é nossa raiz, não? Nossa essência de cristianismo, ser como Cristo. É isso. Bom, Eduardo, muito obrigado por participar aqui deste What's Next, esta conversa que nasceu já umas semanas atrás, não? A gente já vem conversando sobre isto, veio a ideia da live, então deu certo, Eduardo, muito obrigado, viu? Mesmo na distância, eu aqui em Bicas, em Juiz de Fora, foi muito maravilhoso e bem proveitosa esta conversa. Espero que todos que tenham participado também tenham participado tenham aprendido um pouco com isto, assim como eu também tenho aprendido. Eu agradeço, Ares, a Deus por essa oportunidade, agradeço a você, agradeço a Deus pela nossa amizade. É sempre um prazer a gente sempre estar conversando. Manda um abraço aí para o pessoal de Bicas, o pessoal aqui de Juiz de Fora que está acompanhando. E quem está on ainda, se puder depois compartilhar e quiser, em grupos de WhatsApp, no próprio status do Insta. É isso, tá bom? Meu Instagram também está aí. Isso. Deus abençoe e obrigado. Abraço a sua família lá e a todo o pessoal de Juiz de Fora. Que Deus abençoe. Esta live encerra por aqui. E, bueno, siga ali nas redes sociais, a gente tem muito mais para falar. Que Deus abençoe. Valeu, Eduardo. Abraço.